Pessoal, teve vitória, teve classificação, teve show do Rafinha. Os destaques da grande classificação do Barcelona contra o Newcastle após a vinheta. Lá, o Barcelona foi escalado com Juan Garcia, Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martin, Cancelo, Marc Bernal, Pedri, Fermín Lopes, Rafinha, Lamine Yamal e Lewandowski. Aconteceu tanta coisa nesse jogo que a gente vai ter que ir por partes, tá? O jogo começa com o Barcelona criando, com o Barcelona com volume, com o Barcelona atacando, com o Barcelona buscando. E acho que o Barça começa melhor que o Newcastle. O Barcelona tem o fator casa. O jogo começa em aberto, o jogo de ida foi 1-1, estava tudo em aberto. Se persistisse o empate aí para prorrogação, persistindo pênaltis, quem ganhasse levava. O Newcastle mostrou que é uma equipe corajosa. O Newcastle aprendeu com a primeira rodada da fase de liga onde enfrentou o Barcelona e nesse primeiro jogo das oitavas de final atacou, foi para cima do Barcelona e foi melhor que o Barcelona em muitos momentos. E se teve alguém que ficou mais perto da vitória no jogo de ida foi o Newcastle. E o Newcastle hoje provou que se tivesse que atacar o Barcelona em contra-ataques, eles fariam assim. Roubar a bola, lançamento pra frente, esperando o bote, esperando. E o Barcelona começa o jogo com volume, começa o jogo criando. Com 6 minutos de jogo, o Rafinha abre o placar. Só que aos 15, sei lá, na primeira ou segunda chegada do Newcastle, o Elanga empata. Aí, após esse empate, o Barcelona 2 minutos depois, na sua primeira chegada também, com o Marc Bernal, lance que até pareceu um erro, né, de cabeceio, mas não, né, foi um passe de cabeça para o Marc Bernal marcar 2-1 para o Barcelona. Só que pouquíssimos minutos depois, quando o Newcastle começa a ter algumas oportunidades, o Newcastle já empata de novo o jogo. E dá para dizer que até os 40 do primeiro tempo, o jogo 2-2, o Newcastle esteve mais perto do terceiro gol que o Barcelona. O Newcastle foi melhor que o Barcelona depois do 2-2. O Barcelona sente o segundo gol do Newcastle e o melhor momento do Newcastle na partida entra ali. E eu confesso que assistindo o jogo eu tava apavorado. Eu tava louco para que viesse um intervalo de jogo. Porque o Barça marca, toma gol. Marca, toma gol. O adversário, nas primeiras chegadas que tem, com muita facilidade, já marca. Eu pensei, cara... E aí o Newcastle vira melhor na partida e aí sim começa a entrar na área do Barcelona com cruzamentos, com chegadas, com finalizações. Poxa vida, né? A gente já estava apavorado. Cara, o que acontece com esse time em noite de Champions? Cara, por que é esse sofrimento? Cara, vai acontecer todo aquele filme de novo do Barça, tá com uma ideia boa, mas se perde com os acontecimentos da partida. Mas aí, dos 35 minutos do primeiro tempo, o Barcelona volta a criar, volta a finalizar, o Barcelona volta a aparecer na partida, e aí tem um pênalti bem marcado, mas aí não é só por mim, tá? Porque eu dizer aqui pode parecer clubismo, mas especialistas analisam, comentaristas, que deveria ter sido cartão vermelho pro Trippier. É pênalti pro Barça e amarelo pro Trippier, mas deveria ter sido vermelho, tá? Ele impede uma jogada clara de gol, dentro da área, faz a falta, por cima. Pênalti pro Barcelona. Lamine Yamal, de novo, né? Mais um pênalti pro Lamine Yamal bater. Ele é o batedor de pênalti titular do Barcelona. Quando não é ele, é o Rafinha. O Lamine Yamal bateu, marcou contra o Newcastle. O Lamine Yamal já tinha errado nesse jogo no segundo gol do Newcastle. O Lamine Yamal dá um calcanhar de costas para ninguém. Newcastle rouba a bola e marca o gol do empate. Então o Lamine Yamal nesse gol se redimiu, porque ele não vinha fazendo uma partida ruim. E aí ele podia ficar marcado, né, por aquele passe errado. Mas o Lamine Yamal marcou esse gol de pênalti e o jogo vai para o intervalo com 3-2 para o Barça. Eu acredito que o jogo ter ido para o intervalo 3-2 é muito melhor do que se fosse 2-2. Porque deu um gol de vantagem para o Barcelona, ia ter que fazer o Newcastle reagir ou voltar pressionado. O Barcelona precisava de um gol para matar o jogo. Tanto que quando estava 1-0 para o Barcelona e quando estava 2-1, eu estava pensando assim, cara, eu só quero mais um gol. O Barça tem que abrir 2 de vantagem. E aí o Barcelona conseguiu muito cedo com o Fermín Lopes marcar. E aí quando o Barcelona faz 4-2, eu acredito que mata o jogo. Aí o Newcastle toma uma decisão de ficar fechado, do que ser aquele time que vai para cima do Barcelona, decide ficar fechado.
E aí o Barcelona aproveita essa retranca que o Newcastle decidiu fazer no segundo tempo e simplesmente chega o quinto gol, chega o sexto gol, chega o sétimo gol, até o Lewandowski, que não está em boa fase, que errou domínio de bola no primeiro tempo, que em muitos momentos foi criticado pelo torcedor, mas até o Lewandowski conseguiu se aproveitando desse Newcastle, que depois do quarto e quinto gol, aí desandou tudo, o Barcelona conseguiu dar o show, porque esse time tem capacidade de dar show, esse time é muito bom, e aí acabou 7-2. Algumas coisas, eu vou começar primeiro com o ponto negativo dessa partida do que o ponto positivo, porque pra mim tem muito mais pontos positivos do que negativos, tá? E eu espero muito que o Barcelona tenha aprendido nesse caso aqui. O Barça tem uma história com noite de Champions complicada, né? Isso foi contra o PSG, isso foi contra a Inter de Milão. Há um histórico nos mata-matas dos anos anteriores que sempre acontece alguma coisa, uma expulsão, um erro de decisão. É um Barça que começa bem, mas por causa de alguma coisa que acontece na partida, desanda tudo. E eu fiquei com muito medo disso ter acontecido hoje. Porque o Barça abre o placar, toma empate. Faz de novo, toma empate. Inclusive com o erro do Lamine Yamal durante a jogada. Eu espero muito que o fato do Yamal ter errado, mas ele estava fazendo uma boa partida e depois ele teve personalidade para ir lá cobrar o pênalti e marcar, zerou o mau sentimento dele ou a má fase que ele poderia ter entrado na partida. E também o Barça volta para a partida mesmo depois do 2-2. O Barça consegue, depois que tomou 2-2, fazer o 3-2 no primeiro tempo. E no segundo tempo, então, a goleada. Que isso tenha deslanchado e que o Barça não entre mais com esse trauma, com esse medo, com esse nervosismo que uma noite de mata-mata de Champions pode causar na equipe. Outro ponto também é a facilidade com que o Newcastle conseguiu marcar contra o Barcelona. Porque, cara, se tu for parar pra olhar, eu tava achando que esse jogo ia ser jogo pra goleada. Não, nada contra o Newcastle. Mas eu acho que uma coisa é tu jogar lá. Jogar no Camp Nou, com a força do Barcelona, um jogo zerado. Por isso que eu falei, o placar do jogo de ida foi maravilhoso. Era o que o Barça queria, levar o jogo pro Camp Nou. Não que o Barça só é forte no Camp Nou, mas hoje era jogo pra isso. Pro Barça ir pra cima desse Newcastle fechado. E a gente sabe que esse ataque é forte, que esse ataque tem potencial de fazer 4-1, 5-1. Eu só não achava que ia ser com esse contexto dessa goleada acontecer só no segundo tempo, por ter sido um jogo de 3-2 no primeiro tempo. Mas a gente sabia do potencial do ataque do Barcelona. O problema foi a zaga. Se tu for parar pra olhar, o Newcastle só fica vivo no jogo por causa dos erros do Barcelona. Com todo respeito ao Newcastle, que fez uma baita partida no jogo de ida e foi melhor que o Barcelona. Mas o Newcastle, ele se aproveita de erros do Barcelona para buscar os 2 gols. E aí depois o Barça fica um pouquinho mal, né? Sente por uns 5, 10 minutos o baque. E aí o Newcastle tem um pouquinho mais de volume na partida. Mas se tu for para tirar esses 2 momentos, erro ali do Yamal e erro no primeiro gol, o Barça foi melhor o tempo todo que o Newcastle. Foi sempre sobre o Barça, sobre o que o Barça fazia, sobre o que o Barça atacava. Tanto que quando o Barcelona teve total domínio contra o Newcastle fechado, o Barça faz 5 gols no segundo tempo. Entendeu? Então eu espero que o Barcelona não seja tão assim frágil para tomar gols no jogo da volta, né? Que o Barça consiga corrigir no jogo da volta, não, perdão, em qualquer jogo das próximas fases. Vai ter o Atlético de Madrid agora nas quartas, então que o Barcelona possa, né, corrigir isso. Acho que esse nervosismo sanou, essa partida deu confiança, e essa zaga e defesa tão frágil, sabe, tão exposta, tão fácil de marcar gol no Barcelona. O Newcastle, por muito pouco, não faz um terceiro gol, entendeu? Mas eu preciso falar dos pontos positivos, porque tem muito mais ponto positivo que negativo, tá? O primeiro ponto positivo é que o Barcelona ele é tudo aquilo que a gente quer que ele seja. Eu imaginava que o Barça ia golear, porque o Barcelona tem potencial no ataque para isso e pela força que é esse Barcelona no Camp Nou. E o Barcelona no Camp Nou em noite de Champions tem que ser isso. Tem que golear, tem que dar show, não é fazer um gol e se fechar. Não, o Barcelona deu show, o Barcelona foi isso, porque o Barcelona tem potencial para isso. Do meio para frente do Barcelona é muito forte. O Fermín López jogou demais hoje mais uma vez, marcou gol e é um baita meia. O Pedri, cara, o Pedri é o melhor jogador do mundo na posição dele. O Marc Bernal marcou gol,
O Marc Bernal é um acontecimento do Barcelona nessa temporada. É uma revelação do Barcelona nessa temporada. Surgiu o Marc Bernal. Joga demais. As últimas 3 partidas dele foram incríveis. Tá jogando demais. Tá muito bem o Marc Bernal com a camisa do Barcelona. O Lamine Yamal, errou naquele lance, mas teve personalidade para voltar na partida, assumir a responsabilidade de bater o pênalti e marcar o gol de pênalti. E ainda jogou muito o Lamine Yamal. Cara, o Lewandowski, ele não jogou bem no todo, mas conseguiu marcar 2 gols e se recuperar na partida. E que isso possa dar um bom final de temporada para ele. Mas essa é uma posição que o Barcelona vai precisar ver na próxima temporada, tá? Porque Ferran Torres não é suficiente para ser o camisa 9 titular do Barcelona. Agora eu preciso falar do melhor jogador da partida e o melhor jogador das oitavas da Champions, que é o Rafinha. De 7 gols do Barcelona, o Rafinha participa em 6. Ou dando assistência, ou sofrendo pênalti, ou marcando. O Rafinha já fez um hat-trick contra o Sevilla no final de semana, e hoje o Rafinha faz 2 gols e 2 assistências. E tem participação ainda também no gol do Lamine Yamal de pênalti, em que ele sofre o pênalti. Então pelo menos 5. 5 participações em 7 gols. O Rafinha é o melhor jogador do Barcelona atualmente. O Rafinha é espetacular. E a relação dele com o Flick é muito boa. O Flick já deixou claro que gosta demais do Rafinha, que o Rafinha é o jogador preferido do Flick. E hoje o Rafinha foi o melhor jogador da partida. O Rafinha pegou essa partida para ele, participando de todos os gols, sendo um marcador de gols, o jogador que faz as coisas acontecerem no ataque do Barcelona, que dá a vida pelo clube, que chama a partida para ele, que vira o craque da partida, que vira o cara da partida. O Rafinha é difícil de entender o porquê que ele ficou com 5º lugar da Bola de Ouro, sendo que no mínimo 2º lugar ele tinha que ter conquistado. Pode ser que foi do Dembélé, ou que foi de outro, mas no mínimo 2º lugar. No pódio o Rafinha tinha que ter ficado. E é jogando assim que o Rafinha faz uma temporada para de novo merecer estar no pódio, se não ganhar a Bola de Ouro. Porque o Rafinha tem feito noites de melhor jogador do mundo. Que jogador o Rafinha, o melhor jogador do Barcelona, que mantém o mesmo grande nível que ele tinha na temporada passada, mas agora traduzindo isso a números. Um 7-2 com brilho do Rafinha, com brilho do ataque do Barcelona, fica para a próxima fase de quartas de final. Cuidar esses pontos da defesa e não deixar virar aquelas noites nervosas de Champions, mas é um Barcelona que tem muito mais pontos positivos, muito mais boas impressões. Tem, de novo, seu melhor Rafinha, craque das partidas e artilheiro, tendo números de assistências, números de gols neste momento da temporada, tendo um Lamine Yamal jogando demais. Nessa última semana o Hansi Flick conseguiu dosar o tempo de jogo, a minutagem de jogo de cada jogador quando ele faz substituições estratégicas no jogo contra o Sevilla, com o Lamine Yamal entrando só no final do jogo. O Condé lesionou, lamentamos demais, mas o Cancelo tá jogando muito. O Barça conseguiu a liberação 1C para aumentar o público do Camp Nou. O Barça é líder de La Liga com 4 pontos a mais que o Real Madrid. E se conseguir manter essa vantagem até o Clássico pode significar muita coisa. É um grande momento muito bom do Barcelona nessa temporada. A única notícia que a gente tem como ruim é a lesão do Juan Garcia no final da partida. No momento que eu gravo esse vídeo, não sei se saiu alguma atualização, mas a gente espera que ele não perca muito tempo. Tem uma data FIFA aí na frente, ele vai perder possivelmente convocação para a seleção espanhola, que poderia prejudicar uma ida dele à Copa. Provavelmente não vá neste ciclo, mas merece ser goleiro titular da seleção espanhola. Entrou o Chesney no final de jogo. Esse é o ponto também negativo que fica, mas a gente deseja toda a recuperação ao Juan Garcia. Voltamos aqui no canal com o pós-jogo de Barcelona e Levante no final de semana. Tem o Momento Blaugrana sempre aqui. Eu postei um vídeo ontem sobre as eleições do Barcelona. Então fica ligado que aqui a gente tem de 1 a 2 vezes por semana Momento Blaugrana falando do Barça, sempre pós-jogo de Barcelona. A gente fala de futebol brasileiro aqui também com o Inter, né? Meu time do coração que joga hoje ainda. E logo mais estou postando vídeo também de Inter aqui.